Boa noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que nós possamos nessa noite, através da palavra do Senhor, viajarmos um pouco, pela história da Bíblia, por tudo que o Senhor deixou registrado para nós na Bíblia, como ensinamento, como encorajamento, como exemplo, como testemunho. Eu queria estudar um pouquinho com vocês. Vocês percebem que, como nós nos encontramos aqui todos os dias, estamos indo para 4 anos, nós temos que diversificar. Às vezes nós estudamos um assunto, depois a gente muda para outro assunto, para ficar mais dinâmico, o nosso propósito de oração e de estudo bíblico. Eu queria compartilhar com vocês hoje 1 Pedro. Eu queria falar um pouquinho sobre Pedro, que é o autor dessa carta. Pedro, ele era um homem chamado Simão Pedro. Ele era um homem muito simples, um homem rústico. Ele era um homem que trabalhava como pescador, Ele tinha uma vida bem calma, uma vida tranquila, uma vida com referências, muito simples diante dele. Onde ele morava? Ele vivia em Cafarnaum, na margem do rio Genezari, com a sua esposa e com a sua sogra. Ele era um homem de valor, Ele cuidava bem da sua sogra. Pedro, ele escreveu a primeira e a segunda carta que nós vamos começar a estudar hoje. E ele foi, assim, um exemplo para nós. Porque quando Jesus o chamou, ele deixou tudo que ele fazia. Ele deixou toda a sua segurança, todo o seu trabalho, toda a sua renda, todo o seu estilo de vida, tudo que ele tinha conquistado até aquele momento. Ele deixou tudo para seguir Jesus e ser seu discípulo. Ele foi considerado um dos pilares da primeira igreja. Que exemplo de homem, Por isso que o Senhor, quando Ele chama as pessoas para andarem com Ele, para servirem a Ele no ministério, Ele capacita as pessoas, Ele dá dons para essas pessoas. Essas cartas, essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita 60 anos depois, que Jesus Cristo nasceu, depois de Jesus. E quais são os ensinamentos dessa carta que nós vamos começar a estudar? Ela nos lembra de que Jesus sempre deve ser a nossa esperança. Não existe outro que possa suprir as nossas necessidades e nos dar esperança. Essa carta de 1 Pedro também, ela nos ensina a ter uma vida piedosa no meio de um mundo tão impiedoso. Posso dizer assim, o mundo não tem piedade, o mundo ele é mau, o mundo é maldoso. Mas essa carta que nós vamos estudar, ela nos ensina a ter piedade com o próximo. Essa carta também vai nos ensinar a ser paciente, algo que o mundo também não tem, E ela vai nos ensinar a permanecer fiel no meio do sofrimento. É um ensinamento muito grande, você permanecer fiel ao Senhor quando você está sofrendo, quando você está passando por privações, por necessidades. É isso que nós vamos aprender. Essa primeira carta de Pedro, eu vejo ela assim como um grande encorajamento para nós que cremos, no Senhor Jesus, porque ela nos lembra que nós temos a esperança, entendeu? Quem não tem esperança não tem encorajamento. Você concorda comigo? Não tem esperança, você não pode ficar forte na hora da dificuldade. Mas essa carta, ela vai trabalhar isso na nossa vida espiritual. Essa carta, ela está cheia de conselhos. Repete comigo. A carta de 1 e 2 Pedro está cheia de conselhos. Conselhos vindos de onde?
de Deus usando a vida de Pedro. Você precisa de conselhos? Com certeza. Em Provérbios diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Não é maravilhoso? Não é lindo? Nós sabemos que o Senhor nos ensina a nos aconselhar com pessoas mais espirituais, pessoas que têm uma vida digna, né, de nos ensinar, pessoas que vivem, né, no caminho do Senhor. Então essa carta, ela está cheia de conselhos para a nossa vida diária. Ela nos incentiva que nós teremos uma vitória lá na frente, uma herança, né, que nós vamos receber se nós permanecermos firmes. O texto dessa carta de Pedro, ela nos ensina que existe um tipo de sofrimento segundo Deus. É verdade. Alguns sofrimentos, eles acontecem, né? E em Cristo, e outros, nós vamos entender assim, por causa dele. Os apóstolos, todos aqueles que pregaram, que serviram ao Senhor Jesus, eles sofreram pela causa. E você e eu não somos diferentes. Se você assume, né, que você é cristã, que você é realmente filha, né, de Deus, entregou a sua vida e que você quer testemunhar desse Deus, você vai pagar um preço por isso. Quando uma pessoa cristã sofre, porque ela está fazendo a vontade de Deus, é motivo de alegria. Essa pessoa sofre, mas Deus está sendo glorificado através da vida dela. Dizer não, né, ao sofrimento, dizer não, em pregar, em continuar no caminho do Senhor, eu posso dizer que é até um egoísmo da nossa parte, porque Jesus fez tudo por nós, se entregou por nós, sofreu por nós e nós não queremos sofrer por Ele? Queridos, amanhã nós continuamos, né? Nós estamos fazendo uma introdução para entrarmos aqui na carta de 1 Pedro. Senhor Deus e Pai, que essa carta, esses ensinamentos da Tua Palavra possam ser de grande valia nas nossas vidas, que possamos ter a nossa vida espiritual transformada através desses ensinamentos. Cumpre, Senhor, em nós a Tua vontade, através do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor cuide das suas vidas, do seu coração, da sua saúde, da sua vida física, das suas famílias. Eu te peço, Pai, guarda-nos debaixo das Tuas boas mãos e poderosas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.